Por que Sócrates é considerado o pai da filosofia? Qual as ideias de Sócrates e o método socrático, o embate entre Sócrates e os sofistas? Se você está procurando entender sobre esses conceitos, eu vou te explicar agora. Vem comigo! Seja bem-vindo ao canal básico de filosofia. Esse é um canal com conteúdo de filosofia voltado a estudantes de educação básica. Eu sou o Rafael, sou professor de filosofia no ensino fundamental e no ensino médio. Sócrates, um importante filósofo da Grécia Antiga, tido aí por muitos como o pai da filosofia, ele não escreveu nada. Quem divulgou as suas ideias foram os seus discípulos, e o principal deles é Platão. E o Platão escreve em forma de diálogos, então Sócrates é o principal interlocutor e nós temos várias outras pessoas aí que o Sócrates vai conversando nos diálogos platônicos. Aqui ao lado nós temos uma imagem do diálogo Teeteto. Nesse diálogo, Platão discute sobre a questão do conhecimento e você pode observar que o Sócrates está ali como o principal interlocutor que vai conduzindo essa busca, vai conduzindo essa investigação do conceito. O Sócrates ele andava pelas ruas de Atenas, conversando com as pessoas, dialogando com as pessoas e fazendo perguntas, e seu principal objetivo era esclarecer conceitos. Porque para ele, uma vida sem exame, sem pensamento, sem reflexão, não é uma vida propriamente humana. Então, a investigação de um conceito, isso é um ponto central na ideia do Sócrates, e Platão retrata bem isso nos seus diálogos. Para compreender o Sócrates, nós temos que relacioná-lo também com os sofistas. Os sofistas são um grupo de filósofos da Grécia Antiga que ensinavam retórica, a arte da persuasão, de convencer através do discurso, de persuadir as pessoas. E eles ensinavam isso para os cidadãos. E foram extremamente importantes para que a democracia se consolidasse, porque à época, na argumentação, convencer os outros, isso era extremamente importante. Então eles ensinavam exatamente isso, ensinavam a retórica para os cidadãos, as pessoas que contratassem seus serviços. Então nós temos uma importante ideia de que Sócrates ele não concorda com os sofistas. Então os sofistas eles cobravam pelos seus ensinamentos e a questão principal que Sócrates discordava dos sofistas era em relação à verdade. Porque para Sócrates nós devemos buscar a verdade e nós podemos encontrar a verdade. Já os sofistas acreditavam que a verdade ela é relativa. Protágoras, o importante sofista, tem uma famosa ideia de que o homem é a medida de todas as coisas. Isso significa dizer que a verdade ela é relativa ao sujeito. Então vamos falar sobre o conceito de beleza. O que é belo para mim pode não ser belo para você. E para os sofistas isso está tudo ok, está tudo certo. Então a ideia de que a verdade é relativa ou de que cada um pode chegar a um entendimento do mundo na análise de uma obra de arte, eu acho esta obra bela, você não acha bela. E aí isso está tudo ok, não há nenhuma divergência não há nenhum problema em relação a isso para os sofistas. Agora Sócrates discordava veementemente disso, porque para ele a verdade pode ser encontrada e é tarefa da filosofia a investigação do conceito, é tarefa dela chegar à verdade. Com certeza você já ouviu a frase "só sei que nada sei". Essa é uma famosa frase na história da filosofia que ela é atribuída a Sócrates, mas Sócrates não disse isso literalmente. Nós podemos interpretar essa frase a partir da ideia de Sócrates de que a dificuldade em nós conhecermos algo, uma dificuldade na busca da verdade, é pensar que já se sabe alguma coisa. E agora eu deixo uma citação do Platão de um livro chamado Apologia. Essa citação diz o seguinte: "Sou sim mais sábio que esse homem, pois corremos o risco de não saber nenhum dos dois, nada de belo nem de bom. Mas enquanto ele pensa saber algo, não sabendo, eu, assim como não sei mesmo, também não penso saber. É provável, portanto, que eu seja mais sábio que ele numa pequena coisa, precisamente nesta, porque aquilo que não sei, também não penso saber", que é reconhecer a sua humildade intelectual, é reconhecer que nós não sabemos, mas nós podemos investigar. E é exatamente este o objetivo do método socrático que nós atribuímos, que é buscar a verdade, investigar os conceitos. Agora vamos ao método socrático. Nós comumente falamos, principalmente através dos livros de filosofia para o ensino médio, de que o método socrático é composto de duas etapas, a ironia
e a maiêutica. E qual que é o objetivo desse método socrático? Investigar um conceito, buscar a verdade, que é uma das grandes preocupações do Sócrates. Pois veja que este método socrático, essas duas etapas, né, historiadores da filosofia, olhando os livros, né, de Platão, os diálogos platônicos, em que Sócrates é o principal dos interlocutores, eles identificam um jeito, um método, uma forma do Sócrates filosofar, que agora eu vou explicar para você, que nós chamamos de método socrático, composto de ironia e maiêutica. Ironia. Você não pode confundir ironia com a figura de linguagem da língua portuguesa. Ironia aqui significa perguntar. É perguntar para colocar a pessoa em contradição até que a pessoa reconheça que o que ela pensava saber não é bem assim. Então nós temos que a ironia é a pergunta que dá início ao debate, dá o início à discussão. E nós vemos que um dos principais objetivos disso é perguntar para que você para que a pessoa com que Sócrates está conversando entre em contradição, para que ele refute aquela ideia inicial. Maiêutica. Maiêutica significa parto, então seria o parto de ideias. Através de perguntas, o Sócrates vai direcionando os seus interlocutores e esses interlocutores vão percebendo a imprecisão dos seus conceitos, esses conceitos vão sendo refutados e eles vão elaborando melhores conceitos. Isso tudo através de uma condução de perguntas. O Sócrates vai fazendo perguntas e vai conduzindo o pensamento das pessoas até que elas cheguem ao conceito por elas mesmas. Então aqui você percebe um dos principais objetivos da filosofia colocada por Sócrates, que é investigar os conceitos, chegar à verdade. E aí nós podemos chegar à verdade através de uma investigação conceitual. E essa investigação conceitual ela é promovida através de perguntas que vão direcionando e vão refinando a ideia dos interlocutores de Sócrates. Então Sócrates ele se posiciona aqui como alguém que vai fazendo perguntas, vai colocando exemplos, contra-exemplos e vai direcionando o pensar daquela pessoa para que ela produza e chegue ao conceito por ela mesma. Você pode perceber que um dos principais objetivos do método socrático é levar as pessoas a fazer um exame de si mesma, investigar as suas ideias, para que elas sejam mais precisas, para que liberte das suas falsas opiniões e busquem o conhecimento verdadeiro. Nós poderíamos falar aqui de uma passagem da doxa, da opinião, da imprecisão, para a episteme, que é o conhecimento verdadeiro. Observando os diálogos escritos por Platão, nós podemos observar o método socrático. E o método socrático posso dividi-lo aqui didaticamente em 7 etapas. Na primeira etapa, o Sócrates ele identifica uma questão filosófica e uma conversa cotidiana. Então ele aborda as pessoas nas ruas de Atenas e começa a fazer perguntas e dialogar com as pessoas. Aí nós vamos à segunda etapa. No segundo momento, o Sócrates ele encontra o termo filosófico central que precisa de análise. Então os termos filosóficos, né, os conceitos justiça, amizade, amor, beleza, verdade, que são os temas discutidos por Sócrates. Vamos ao terceiro momento, em que o Sócrates ele afirma não saber e pede ajuda do seu interlocutor. Aqui a gente percebe a ironia. Ele faz uma pergunta para que a pessoa responda e dê a ele um conceito que eles estão discutindo. Vamos ao quarto momento, que nesse quarto momento o interlocutor de Sócrates propõe uma definição desse termo central. Então o Sócrates pergunta e o interlocutor dele responde, dá uma definição dada desse conceito já discutido. No quinto momento, o Sócrates ele analisa essa definição fazendo perguntas que expõem as suas fraquezas. Continuando com a etapa da ironia, o Sócrates vai fazendo perguntas com o objetivo de evidenciar algumas fraquezas, algumas imprecisões conceituais na resposta do seu interlocutor. Aí vamos ao sexto momento. No sexto momento, o companheiro do diálogo, né, ele produz uma outra definição, uma que melhora a anterior. Então o Sócrates perguntou, ele colocou em questionamento a resposta do seu interlocutor. Aí o interlocutor, né, através desses questionamentos, ele vai melhorar a sua definição, vai melhorar o seu conceito, vai dar uma outra resposta. E por fim, né, a última etapa, o interlocutor ele toma consciência da sua própria ignorância. Ele toma consciência de que aquela resposta inicial ao conceito, aquela ideia inicial, ela é imprecisa. E aqui nos diálogos de Platão, o interlocutor, né, ele às vezes ficou bravo e outras vezes ele
ok, errei, vamos e termina o diálogo por aí. Então, didaticamente, a gente pode dividir, né, pensar o método socrático nessas etapas. E nessas 7 etapas, você percebe a ironia e a maiêutica. Ironia que é esse perguntar simulando não saber, essa pergunta para iniciar o diálogo, o debate, e para expor a fraqueza da resposta do seu interlocutor. E, por fim, a maiêutica, que é essa investigação do conceito através de perguntas e que o Sócrates vai conduzindo os seus interlocutores. Bom, espero que você tenha compreendido o método socrático, percebido como Sócrates vai conduzindo o pensamento das pessoas na investigação da verdade. Qualquer dúvida, escreva aqui nos comentários que eu terei o prazer em lhe ajudar e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!